O pastor Eleazar Domini, ele que é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, neste exato momento, ele vai compartilhar algo profético que você precisa ficar sabendo. Por isso, não sai do vídeo, tá bom? Fica até o final. E eu vou deixar o link da mensagem completa aqui na descrição para que você possa acompanhar na íntegra esta mensagem. Não sai, porque é importante você conhecer os dias que nós estamos vivendo. E entenda uma coisa, estamos perto de ver Jesus voltar. Falando sobre o chifre pequeno, aquele poder perseguidor, Roma papal, proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por tempo, tempos e metade de um tempo. Tempo, tempos, metade de um tempo. Tempo, tempos seriam 2 e metade de 1. Então seria um tempo mais 2 tempos, 3, e metade de um tempo, 3,5. 3 anos e meio. Essa é uma expressão profética, 3 anos e meio. Quantos dias tem em 3 anos e meio? Se você fizer as contas, 360, mais 360, mais 360, 3 anos e meio, mais 180. Então, 360 vezes 3, mais 180. 1.260. São 1.260 dias, que você sabe que um dia na profecia equivale a um ano. Quando você vai ao livro de Apocalipse, a mesma coisa. Vai falar que, no capítulo 11 do livro de Apocalipse, verso 3, darei poder, verso 2 e 3, e deixai o átrio do lado de fora do templo, não meças, porque foi dado às nações. Pisarão a cidade por 42 meses. É só pegar e multiplicar. 42 vezes 30, 1.260. Verso 3. Darei poder às minhas 2 testemunhas, que profetizarão por 1.260 dias. São os mesmos 42 meses. O mesmo um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Pastor, que período é esse? Está aqui. É o período de supremacia papal. 538 até o ano de 1798. O livro de Daniel fala sobre este período de perseguição. Queridos, no ano 508, Clovis, rei dos francos, conquista Roma e dá poder ao Papa. Lembra que eu falei para vocês que Roma ia cair? Roma, Império Romano, estava caindo. E claro, cai o Império, juntamente com o Império cai também a sua religião. Lembra que nós falamos sobre isso? Mas a igreja não foi boba. Quem estava atacando Roma? Os bárbaros, várias tribos bárbaras. Lembra que eu mostrei no mapinha? Os vândalos, os érulos, os ostrogodos, visigodos, alamandos, burgúndios, germanos, enfim. A igreja foi lá e converteu esse povo. Clovis, por exemplo, era rei dos francos, que veio a ser a França. E ele foi um dos mais poderosos. E quando ele conquista Roma, ele já era cristão, o que ele faz? Dá poder completo ao Papa. No ano 508, ele conquista Roma e dá poder ao Papa. Mas não começou a perseguição aí. No ano 538, começou o período de perseguição. E se você contar do ano 538, da supremacia papal, 1.260 anos vai dar exatamente no ano de 1798. O que acontece nesse ano? General Berthier, que era general do exército de Napoleão Bonaparte, a mando de Napoleão Bonaparte, foi lá e prendeu o Papa Pio VI. Algo inimaginável. Ninguém tinha feito isso até aquele tempo. De lá para cá, nunca mais a igreja teve a autoridade e o poder que tinha antes, de perseguir, de matar. Como se você falasse alguma coisa contra a igreja, você era morto pela Santa Inquisição. Você era queimado vivo, era torturado. Mas a partir de 1798, isso não acontece mais. O livro de Apocalipse, quando fala sobre isto, expandindo o livro de Daniel, diz que isso foi um golpe, uma ferida mortal que foi dada naquela besta. Então, mas o papado teve 1.260 anos de supremacia. Mandava e desmandava.
Se alguém que fosse coroado rei, quem colocava a coroa era o Papa, na cabeça dele. Ele mandava. E aí nós tivemos a Inquisição, nós tivemos as Cruzadas, a Idade Média. Verso 8 que nós lemos, Daniel, ele ainda desejava saber mais. Como é que vai ser o fim? E aí o que foi dito para Daniel? Daniel, vai, porque estas palavras estão seladas até o tempo do fim. Coitado de Daniel. Terminou o livro tentando entender os negócios e o anjo dizendo, Daniel, se você não entendeu com essa explicação, vai, porque você só vai entender no tempo do fim. Mas aí, terminando o capítulo 12, nos versos 11 e verso 12, nós falamos sobre mais 2 períodos de tempo. A saber, os 1290 dias, não 1260, mas 1290 dias, e a profecia dos 1335 dias, versos 11 e 12, que são representados por 1290 anos ou 1335 anos. Queridos, nenhuma data de início ou fim é dada para essas profecias. Nenhum evento específico está ligado a elas. Todavia, muitos eruditos creem que elas ocorram de maneira paralela aos períodos cobertos pela profecia dos 2.300 anos e também dos 1.260 anos. Então, nós não temos, porque para a profecia dos 2.300 anos, nós temos um período. Para a profecia dos 1.260 anos, nós temos um início. É dito quando começa. Mas para os 1.290 e 1.335, não há um ponto de alguém dizendo assim, esse é o ponto de partida. Mas muitos eruditos, como disse, eles olham e fazem associação com os períodos de tempo já previamente mencionados. Vamos então para um diagrama profético aqui. O texto fala da abominação desoladora, não foi isso? Desde o tempo em que o contínuo for tirado, verso 11, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Então eu preciso saber quando começa esta abominação desoladora, porque aí eu teria um período similar. E é exatamente no ano 508 que Clovis, rei dos francos, dá total poder de supremacia ao papado. Então ele diz, desde que foi posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias, e foi exatamente no ano 508. Olha que coisa interessante. E se você está no ano 508, e você soma com 1290, você vai parar exatamente no ano 1798. Veja, o período em que a abominação desoladora foi posta, ou seja, foi dado total poder a ele para dizer assim, você é nosso comandante, você é quem manda agora, você tem total autoridade. Isso foi no ano 508. Aí o texto diz, haverá 1290. Mas o período de perseguição não foi do ano 508, foi a partir do ano 538. Aí são 1260. Ok. Só que o texto ainda fala assim, bem-aventurado, verso 12, aquele que espera até chegar a 1335. Ora, se eu estou no ano 508, eu vou os 1290, eu vou chegar no ano de 1798, que é o período da abominação desoladora do papado. Mas o texto diz assim, é bem-aventurado quem chegar a 1335. Então pegue aí do ano 508 e some com 1335. E você chegará ao ano de 1844. Não é só a profecia das 2.300 tardes e manhãs que chega nela. O texto está dizendo assim, é feliz quem chega lá. Feliz quem vai viver para ver isso daí. Feliz quem vai chegar a 1844. Porque você chegar a 1798, você viu a queda, a ferida, a supremacia papal acabou. Você teve ali, deixa eu colocar aqui embaixo, os 1260 anos, porque dentro do período dos 1290, a gente tem os 1260, pronto, agora ficou perfeito o gráfico, consegue ver ali, ó. No ano 508, Clovis, rei dos francos, dá poder ao Papa,
E aí a profecia diz, ali foi posta a abominação desoladora. A partir daquele momento, ele se intitula como vigário de Cristo na terra. Ele é como se fosse a pessoa de Cristo aqui na terra, se colocando no lugar de Deus. Pronto, ali foi posta a abominação desoladora. Você vai rodar aí 1290 anos, que é o que o texto diz, desde que foi posta a abominação desoladora, haverá 1290. Aí você chega no ano de 1798, quando o general Berthier prende o Papa. Mas o texto lá de Daniel 7 falava de um período não somente de abominação, mas também de perseguição. Quando é que é esse período? A partir de 538. Por isso que eu botei embaixo aí, ó. Um pouquinho mais para frente do 508, o 538 começa a perseguição. E esta perseguição duraria tempos e metade de um tempo. Apocalipse diz que vai durar 42 meses. Também diz que vai durar 1260 dias. Ou seja, 1260 anos de perseguição. É a parte de baixo ali. Que vai parar também aonde? No ano de 1798. É o tempo máximo que ele iria perseguir. Aí o texto termina dizendo, mas vai ser feliz quem chegar a 1335. E se você sai do ano 508, quando foi posta a abominação desoladora, e você roda os 1335 anos, você chega ao ano de 1844. Não é à toa que nós, adventistas do sétimo dia, temos essa profecia. É matemática. É perfeito. Está aí. O texto é claro em nos dizer que chegará de maneira feliz até 1844. Só que o texto de Daniel 1 começa, Daniel capítulo 12, verso 1, começa dizendo que após esse período de 1844, porque a partir dali começa o tempo do fim, 1798, a partir daquele período ali já começou o tempo do fim. Aí Daniel diz assim, mas nesse tempo do fim haverá uma nova perseguição. Essa não vai ser igual àquela dos 1260 anos. Foram 1260 anos de perseguição. Foram. Mas não se compara a que está chegando. Após aquele gráfico ali, queridos, vocês perceberam que depois, aquele gráfico ali, 1844, para cá, acabou. A próxima coisa é Jesus voltando. O evento profético é a volta de Cristo agora. Tudo já passou. Aí haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que existe nação, e Cristo voltará. Amém, por isso, acabou. O nosso próximo alvo é ir para o céu. O nosso preparo agora é ir para o céu. Não precisamos mais nos preocupar. Ah, mas vai ter uma grande perseguição. Lembre-se, Miguel já está em pé. Quando ela chegar, ele já estará de pé. E você não precisa se preocupar com isso. As profecias, elas se cumpriram. As profecias, elas estão se cumprindo. E nós estamos agora, fazendo a retrospectiva em todo o livro de Daniel. Nós estamos no finalzinho da unha da estátua de Nabucodonosor. Nós estamos ali no finalzinho daquele animal terrível e espantoso que aparece perseguindo. Nós já estamos pertinho da parte final do quarto animal ali da profecia. Quando nós estudamos sobre o bode, sobre o carneiro, nós já estamos no final daquele período que o chifre pequeno ataca e faz e acontece. Já estamos na parte final, já está praticamente tudo encerrado. O anjo disse para Daniel que queria entender. Eu quero entender, me explique mais. Aí o anjo diz, não vou explicar não, senhor. Você vai fechar, porque essa profecia só vai se cumprir no tempo do fim. Aí diz assim, muitos vão querer entender, mas não vão entender. Os ímpios não vão entender, mas os sábios entenderão. E nestas quartas-feiras você veio aqui e entendeu. Você teve o privilégio que Daniel não teve. Se Daniel tivesse aqui hoje, sentado aqui no banco, e eu começasse a explicar para ele, e mostrar tudo o que aconteceu na história, ele ia dizer assim, era isso. Mas aí estava difícil para eu entender, que eu não tinha visto nada disso acontecer. Hoje é muito fácil. Você olha para trás e vê a profecia se cumprindo. Para Daniel não foi fácil. Ele não entendeu. Aí o anjo diz assim, Daniel, fecha.
vai ter um povo lá em Brócton que vai entender. No tempo do fim, o povo vai entender. Você não vai entender. Aí o anjo diz assim, você vai dormir, se preocupe não. Mas no tempo do fim, haverá um povo que vai entender. Deus deu a você o privilégio de compreender as profecias. O que a gente deve fazer com isso? Queridos, pregar, falar, mais que isso, viver. O tempo é o tempo da volta de Cristo. E precisamos viver como se estivéssemos nos últimos momentos da história da Terra, porque de fato estamos. Não precisamos nos preocupar, nos atemorizar, mas saber que Miguel já está de pé para nos libertar. Logo, logo ele aparece nas nuvens do céu para nos levar. Ao som do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, aqueles que morreram vão ressuscitar. E viveremos, nós os vivos, seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus nos abençoe.